Eu me chamo Juliana, eu tenho 28 anos, eu sou casada com Israel, ele é guitarrista da banda da Red. Quando a gente está numa sala de consultório médico, assim, nunca é uma experiência legal, porque a gente tá parado, não tá acontecendo nada, é só ficar ali sentado, né? Não tá sendo produzido nada. E quanto mais o médico demora para nos chamar, mais irritado a gente fica, mais impaciente a gente fica. Ninguém gosta de estar ali esperando. Eu fui uma pessoa muito ansiosa, assim. Eu nunca consegui só curtir o meu presente. Então, quando eu era solteira, eu ficava imaginando, nossa, como que vai ser o homem que eu vou casar? Como que a gente vai se conhecer? Quando vai ser isso? Então, em vez de eu estar ali curtindo o momento que eu estava vivendo, era uma coisa que ficava me desgastando, uma preocupação com o futuro, que eu não tinha controle ali naquele momento. E aí, quando eu conheci, né, comecei a namorar, aí eu ficava pensando, nossa, agora quando que a gente vai casar? Quero casar logo, quando que isso vai acontecer? E demorou 3 anos e meio pra gente casar. E eu fiquei muito frustrada, porque tinha pessoas que começaram a namorar depois de mim, que casaram antes de mim. Aí eu ficava, poxa vida, por que eu tenho que esperar, né? Por que pra mim não pode ser rápido? Então, a gente casou finalmente. E aí eu quis ter filho logo, assim, em seguida que eu casei. E aí, não tinha como, né? A gente descobriu a infertilidade. Aí eu dei entrada no processo de adoção em 2019. Só por causa da pandemia, a gente só entrou na fila em 2021. E hoje a gente tá em 2023. Então, assim, quantos anos que eu já tô tentando ter filho? E eu ainda não consegui, eu ainda tô nessa espera, né? É um processo que parece que eu tô parada. Eu acho que Deus tem um tempo para cada pessoa, uma história para cada pessoa. A minha história não é igual a da minha amiga, que não é igual a da minha irmã. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento. Então, eu entendo que Deus tem um propósito para ainda não ter me dado o que eu espero que nesse momento da minha vida são os filhos. Eu entendo que Ele está trabalhando em mim, existem coisas ainda que precisam ser trabalhadas. Existe um momento certo, talvez Ele ainda está preparando os meus filhos, talvez nem seja sobre mim, talvez seja sobre as crianças que eu estou esperando na adoção. Então, eu estou parando de tirar o foco, né, aquela coisa assim que eu só olho para mim, porque que eu tenho que esperar, porque que eu sou uma coitada, porque que eu sou uma vítima. E não, peraí, né? O que Deus está fazendo? Então, eu comecei a perceber que o meu casamento estava com algumas coisas que precisavam ser trabalhadas, assim, com toda essa história, acabou desgastando meu casamento. Então, ao invés de eu ficar focando só no que eu estou esperando, eu comecei a focar no que eu estou vivendo agora, no meu presente. Meu presente é meu marido. Então, eu comecei a investir um tempo com meu marido. Eu comecei a investir em tratar o que precisa ser tratado no meu casamento. Com isso, eu percebi que eu ainda tinha algumas coisas que precisavam ser trabalhadas. Eu estava com algumas feridas, né, alguns problemas, então eu comecei a investir em mim. Eu comecei a buscar ajuda na igreja, comecei a me envolver mais e comecei a trabalhar no meu amadurecimento, porque também como que eu quero ser mãe se eu ainda estou com tantos problemas, tantas coisas para ser trabalhadas? Então, esse é um tempo de investimento na minha vida. E eu comecei a perceber que a espera não é ficar parada de braços cruzados esperando, é investir em algo. O que eu preciso investir hoje? O que eu preciso trabalhar hoje? E aí ficou mais leve a espera, eu comecei a descansar, porque eu percebi que não é um tempo infrutífero, mas é um cuidado de Deus. E não só para mim, mas todo mundo que está passando por uma espera hoje, o que você pode fazer hoje com o seu presente, com a sua realidade, com o que você tem hoje? Não com o que você está contando lá no futuro. Porque o que você tem hoje, Deus já te deu. E aí você está tão focado que as coisas aqui estão desgastando, estão se deteriorando. E como você vai conseguir tirar um bom proveito e curtir mesmo o que você está esperando se você não está cuidando agora? Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito em Filipenses. É Filipenses 4, do 6 ao 7. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Na Bíblia, Paulo ele entendeu que não importava se ele estava na fartura ou se ele estava passando necessidade. Não era a condição que ele vivia que determinava a alegria que ele sentia, mas é o conhecimento dele sobre Cristo, é o conhecimento dele sobre Deus. Então a gente não pode permitir que as condições que a gente viva sejam determinantes, porque hoje a gente pode estar bem, amanhã a gente pode estar mal. Então nós temos que confiar em Deus, e Deus já é tudo que nós precisamos, independente do que está passando, independente se os nossos sonhos foram realizados ou não.
Cristo é a melhor coisa que a gente pode ter e Ele é a nossa verdadeira alegria. Esperança é uma fé, é algo que a gente espera mesmo sem ver. Então, nós temos que colocar nossa confiança em Cristo. Quando nós nos convertemos e conhecemos a Deus, nós colocamos a nossa confiança na vida eterna que a gente não está vendo. A gente confia que vai acontecer. Então, por que na nossa situação atual a gente não confia em Deus? Por que a gente não confia que o tempo dele é muito melhor que o nosso? Por que a gente não confia que a circunstância dele é muito melhor que a nossa? Porque não necessariamente o que a gente espera vai acontecer. E aí a gente vai se frustrar, a gente vai abandonar Deus, sendo que a gente sabe que todos os planos de Deus são bons, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, por isso que a nossa esperança tem que estar em Deus e não nos nossos planos, não nos nossos sonhos. E com a gente é a mesma coisa. Deus nunca para de trabalhar na nossa vida. Mesmo quando tudo dá silêncio, mesmo quando parece que está tudo parado, Deus ainda está trabalhando na nossa vida. Então descansa em Deus, curte essa paz que excede todo entendimento, busca conhecer essa paz, busca entregar suas ansiedades para o Senhor. Em Eclesiastes tem uma parte que fala que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus não perdeu o controle da sua história. Deus não se esqueceu de você e o tempo dele é perfeito. Então siga crendo, porque esperar também é caminhar.